Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma e a igreja hoje nos apresenta esse texto que o contexto, que para que bem possamos compreender o porquê dele, o significado dele, é importante que nós saibamos o contexto. Isto é, desde a semana passada, para aqueles que fazem a leitura diária da Palavra de Deus ou que participam diariamente da Santa Missa, desde a semana passada nós estamos ouvindo o Evangelho de João, que nos mostra um complô. Os judeus resolveram matar Jesus e eles querem apenas atos de Nosso Senhor que justifiquem a atitude que eles já tomaram interiormente. Isto é, eles vão matar Jesus. Eles querem apenas atitudes que deem motivo, atitudes que sejam dúbias e que de alguma maneira justifiquem a atitude deles e não revele toda a maldade que eles trazem no coração. Então, se vocês acompanharem as leituras até a Semana Santa, terá sempre essa luz. Isto é, os judeus estão caçando motivos que justifiquem o intento mau que eles trazem no coração. E eu sempre gosto, meus santos, quando eu faço essa referência, de dizer que esta atitude dos judeus, tão má, tão claramente má, ela, infelizmente, não poucas vezes, está presente também no nosso coração. Isto é, nós criamos uma antipatia com alguém, nós temos uma rixa com uma pessoa, e aí nós já a matamos no nosso coração, de modo que qualquer atitude que a pessoa tiver, nós iremos usar contra ela. Isto é, nós já temos aquela má intenção dentro de nós. Então, se ela faz algo de bom, ela quer se exibir, ela é orgulhosa, ela é má. Se ela perde a paciência, é a prova de que ela não vale nada. Então nós matamos as pessoas no coração. Isso acontece, infelizmente, na família, isso acontece no trabalho, isso acontece nos relacionamentos. Porque, meus santos, saibamos uma coisa: se nós quisermos encontrar motivos para odiar alguém, nós com facilidade encontraremos. Não há dificuldade. Se você procurar um pouquinho, você vai encontrar atitudes que podem ser interpretadas segundo o desejo do seu coração. Ora, se fizeram isso com o Filho de Deus que não tinha pecado, quanto mais entre nós. Então existe esse desregramento espiritual dentro de todos nós, e é importante que nós supliquemos a Deus a sua luz, a sua graça, para que nós tenhamos caridade com as pessoas, para que nós sejamos movidos pela caridade nos nossos julgamentos. Senão nós sempre iremos selecionar os pontos mais frágeis e negativos das pessoas, para que isso justifique aquela malquerência que trazemos dentro do nosso coração. Pois bem, então esse era o contexto. Os judeus então nutriam essa raiva, este ranço, este ódio com Nosso Senhor. E eles pegaram uma mulher foi flagrada em adultério. E eles levaram esta mulher para Jesus, porque eles sabiam que Jesus era misericordioso. Eles sabiam que Jesus, ele tinha, do seu coração transbordava uma bondade que de alguma maneira não se adequaria plenamente à lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, deveria ser lapidada. E depois outras legislações vão até determinar como deve ser o apedrejamento. A pedra não deve ser muito grande
para não matar a pessoa de imediato. Geralmente a pessoa era enterrada até a cintura e apedrejada, para que ela não fugisse, não escapasse. Então a pedra não deveria ser muito grande, para que não matasse rapidamente, mas também não poderia ser muito pequena, de modo que não causasse dano. Vocês aqui compreendem que era algo de uma crueldade imensa. Então eles arrastam aquela mulher, ela deveria ser arrastada pelos cabelos até o local onde ela seria apedrejada. Então ali ela foi colocada e eles colocaram Jesus contra Moisés. Ora, se Jesus contradissesse Moisés, ele seria motivo de ele também ser apedrejado. Então a situação era complicada. Foi mais ou menos como aquela situação: mestre, é lícito ou não pagar o imposto a César? Então se Jesus dissesse que era lícito, Jesus estava com os romanos. Se Jesus dissesse que era ilícito, Jesus seria um revolucionário, um rebelde, inimigo de Roma. Então Jesus não tinha uma resposta fácil. Ele então, cheio do Espírito Santo, diz: dai a César o que é de César. Agora é outro contexto. Então Jesus, nós podemos, o que é que nós devemos fazer com ela? Se Jesus dissesse que não deveriam apedrejá-la, Jesus então seria condenado de quê? De estar fomentando o pecado de adultério. E que era contra Moisés. Se Jesus dissesse: devem apedrejá-la, eles sabiam que ele não iria dizer, porque o coração dele era muito bom. Então Jesus estava ali, naquela situação. E diz então, versículo 6, perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo para o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Jesus não deu resposta nenhuma. Vocês podem imaginar a cena, as pessoas já com as pedras nas mãos, todos ali esperando o sinal para apedrejá-la. Jesus que silencia e que não dá resposta nenhuma, e começa a escrever no chão com o dedo. Os padres da igreja, alguns padres da igreja, dizem que Jesus estava o que é que ele fazia no chão? Ele escrevia os pecados das pessoas que estavam ali prontas para condenar aquela mulher. E Jesus ali, escrevendo no chão, mas eles insistem: Jesus, o que devemos fazer com ela? Podemos ou não podemos apedrejá-la? Versículo 7, persistiam em interrogá-lo. Isto é, eles não se deram por satisfeitos com o silêncio de nosso Senhor. Não, vamos lá, decida, você é mestre, diga o que devemos fazer com ela. Então Jesus se levanta e rompe o silêncio e diz: quem não tiver pecado, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E diz aqui que ele torna a se inclinar e a escrever novamente no chão. E diante daquela palavra, e diante daquela afirmação, diz aqui a palavra, que eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. É interessante aqui, meus santos, este ponto, a começar pelos mais velhos, porque, com raras exceções, quanto mais velhos, piores nós somos. Quanto mais velhos, mais pecadores. Quanto mais velhos, mais expostos durante a história, a vida, o decorrer dos anos, a situações de pecado. Então, a partir dos mais velhos, eles começaram a sair e Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Jesus então pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não te condeno. O único que poderia condená-la, porque ali, naquele momento, era o único sem pecado. Ele diz: eu também não te condeno. Vai, podes ir, e de agora em diante não tornes a pecar. Aqui, meus santos, primeiro ponto aqui, que está claríssimo, é a misericórdia de nosso Senhor.
a bondade do seu coração, mas não é uma bondade qualquer, não é uma bondade que no fim das contas acaba promovendo o mal, porque se fosse simplesmente um perdão, pode ir minha filha, está perdoada, ela voltaria, ela poderia pelo menos voltar a pecar, já que o perdão é fácil, é só eu recorrer a Deus e receber o perdão. Às vezes, livre Deus, os nossos corações de uma atitude dessa. Às vezes é essa atitude no confessionário. Você diz, se eu pecar, é só eu ir lá à igreja e me confesso, e recebo a absolvição. Então, meus santos, cuidado, não façamos da misericórdia de Deus ocasião para o pecado. Não façamos da misericórdia de Deus um caminho para que nós nos direcionemos para o inferno, porque se nós fizermos da misericórdia de Deus motivação para os nossos pecados, nós nos tornaremos piores cada vez mais egoístas e cada vez mais distantes de nosso Senhor. Então, para que isso não aconteça, Jesus diz a ela, está perdoada, ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas não voltes a pecar. Meus irmãos, aqui é o segundo ponto, então, da homilia de hoje, que é importantíssimo na nossa vida espiritual. Nós precisamos estar conscientes de que para permanecer no amor de Deus, que para permanecermos na amizade com Deus, nós iremos perder alguma coisa. Não há, meus santos, como seguir nosso Senhor Jesus Cristo e não renunciar nada. Não há como escolher nosso Senhor e de alguma maneira não renunciar outra coisa. Essa mulher, para que ela permaneça agora na amizade com nosso Senhor, ela precisa então não voltar mais a pecar. Esta é a renúncia na vida desta mulher. Se nós pegarmos a belíssima segunda leitura da missa de hoje, retirada da carta aos Filipenses, no capítulo 3, nós vemos São Paulo. São Paulo, ele também, por causa de Cristo, ele perdeu. E ele não perdeu, meus santos, apenas um gosto. E ele não perdeu apenas uma atitude que ele teve que renunciar, um prazer que ele teve que deixar para trás. São Paulo, por causa de Cristo, ele perdeu tudo. Ouçam aqui novamente, irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus Cristo, em amar Jesus Cristo. Então São Paulo aqui está dizendo o quê? Entre amar Jesus, entre conhecer Jesus, entre ser amigo de Jesus e qualquer outra coisa, eu prefiro perder qualquer coisa. Nada deve ser comparado com Jesus Cristo. Aqui, meus santos, nós precisamos pedir a Deus nesta Santa Missa. Você que vai comungar, quando receber Jesus, ao ouvir essa palavra, quando receber Jesus na Eucaristia, e dizer, meu Deus, concede-me também a mim esta graça, que eu compreenda, não apenas com o intelecto, mas que eu compreenda com o meu coração, de que comparado a Ti, tudo é pó, é ferrugem, é traça, tudo não tem valor algum, tudo, como diz São Paulo, é esterco. São Paulo ele usa essa palavra forte, comparado a Cristo, qualquer prazer é esterco, comparado a Cristo, se me levar à perda de Cristo, aquele relacionamento é esterco, aquele meu gosto é esterco, aquele meu trabalho é esterco, aquelas minhas companhias, aquelas minhas amizades são esterco, comparadas a Jesus Cristo. Ele é a minha suprema vantagem, Ele é a minha riqueza principal, Ele é o valor primeiro, sem o qual eu não posso existir, e que eu não quero perder por nada neste mundo. Muito pelo contrário, eu quero perder qualquer coisa, mas não perdê-lo. E é verdade, diz São Paulo, e por ele eu perdi tudo. Versículo
Oitavo, por causa dele eu perdi tudo. Mas na verdade, como gostava de repetir o Papa Emérito Bento XVI, quem por Cristo perde algo, na verdade ganha tudo, ganha muito mais. E é isso, meus santos, o que nós precisamos redescobrir, mas redescobrir existencialmente, redescobrir fazendo uma experiência. Quando nós renunciamos algo por nosso Senhor, quando um casal, por exemplo, para viver na amizade com Cristo, diz: não, nós não iremos utilizar anticoncepcional, porque isso faz com que eu perca Jesus na Eucaristia, eu cometa um pecado mortal. Eu não quero. Quando um homem, ele diz: eu não vou olhar para uma mulher, eu vou viver em castidade, se eu sou casado, na fidelidade à minha esposa, se eu sou solteiro, na castidade perfeita, porque eu não quero perder a minha amizade com Cristo. Quando você que está com preguiça de vir à missa, e você diz: mas mesmo com preguiça, eu irei à missa. Por quê? Porque eu perco o meu descanso, mas eu não perco a minha amizade com Cristo. Quando você, na sexta-feira santa agora, que é um dia de jejum e de abstinência de carne, e você diz: eu perco a comida, mas eu não, isto é, eu farei jejum, vou sentir fome, mas eu não perco a minha amizade com Cristo. É isso que São Paulo está dizendo. Ou melhor, São Paulo está dizendo muito mais, porque enquanto nós iremos perder uma coisa aqui e outra ali, São Paulo, por Cristo, ele perdeu tudo. Na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema, que consiste em amar Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Eu não sei se você consegue fazer uma imagem mental, mas a imagem mental que eu faço de São Paulo, ao dizer isso, não é de um homem cabisbaixo, sisudo, triste. Por causa de Cristo eu perdi tudo. Não, é de um homem cheio do fogo de Deus, que diz, de São Paulo, ao dizer isso, não é de um homem cabisbaixo, sisudo, triste. Por causa de Cristo eu perdi tudo. Não, é de um homem cheio do fogo de Deus, que diz: na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema de amar Jesus. Por causa dele, eu perdi tudo, e perderia tudo novamente, se necessário fosse. Perderia tudo, se necessário fosse novamente, porque o que eu não quero é perdê-lo. Se vocês pegarem na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, nós iremos ouvir algumas coisas que São Paulo teve que sofrer para não perder Cristo. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus as 40 chibatadas menos uma. Por causa de Cristo, ele apanhou. Ele levou 5 vezes 39 chibatadas. Por causa de Cristo, ele apanhou. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez fui apedrejado e não morreu. Deus tinha um plano para ele, e era um homem que aquele amor a nosso Senhor fazia com que ele tivesse a força espiritual, a força da graça, que fazia com que ele não só morresse, mas com que ele perseverasse. Porque em alguns eventos São Paulo apanhava, foi apedrejado, se levantou e voltou para a cidade para pregar Jesus Cristo. Então aqui a gente compreende o que ele queria dizer quando ele diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim o mais importante é a minha amizade com Jesus Cristo. Para mim o mais importante é permanecer na amizade com Ele. Se para isso eu vou perder alguma coisa, se para isso eu vou sofrer alguma coisa, se para isso eu terei que renunciar a alguma coisa, eu vou perder, eu vou renunciar, eu vou deixar. Mas a minha amizade com Jesus eu não deixo, porque para mim viver é Cristo. Viver é estar com Ele, viver é tê-lo em mim. O resto, morrer, sofrer, apanhar, perder dinheiro, perder amigos, ser perseguido, é lucro, que faz com que apenas cresçam os meus méritos espirituais e as minhas ocasiões de amar Jesus e de amar
até doer, de amar no sofrimento. Meus santos, nós precisamos ouvir isso e pedir a Deus, porque não é que São Paulo era grande, poderoso, mas foi a graça de Deus que fez esta grandiosidade na vida desse homem. Esta mesma graça que o Senhor quer nos conceder a cada um de nós. E não apenas quer conceder, mas que concederá a todos aqueles que receberem a Eucaristia. Mas padre, mas por que então que esta graça, ela não produz todo o fruto em mim? Porque essa graça, ela vai frutificar proporcionalmente à abertura que você der no seu coração, para que ela possa agir, fincar raízes e frutificar na sua vida. Então continua São Paulo: 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo, viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus concidadãos que queriam matá-lo também, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio, nudez. E aí ele continua, se vocês pegarem aqui 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e seguintes, vai até o versículo 33, vocês vão ver as frequentes dificuldades pelas quais São Paulo passou, mas não renunciou a Jesus. E a pergunta é: e você, meu santo? Como tem sido a sua postura diante do sofrimento? Como tem sido a sua postura diante da provação? Como tem sido a sua postura quando você teve que decidir entre as suas vontades e Cristo? Por quem você optou? Entre os seus gostos e os seus prazeres e Cristo. Quem foi que prevaleceu? Você e o pecado ou Cristo? Você também esteve disposto a fazer como São Paulo: considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser unido a Ele, não com minha justiça, mas com a justiça que veio por meio da fé. Esta consiste, a fé em Cristo, esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com Ele nos seus sofrimentos. Isto é, ele estava disposto a estar unido a Jesus. Isto é, nesses momentos de renúncia, de tribulação, de perda de algo por causa de Cristo, isso nos faz sofrer, sem sombra de dúvidas. Se você precisa renunciar a algo por causa de Cristo, se você, por exemplo, vamos dar aqui exemplos bem simples. Você tem roupas que você sabe que essas roupas não agradam a Deus, mas você gosta dessas roupas, e é por isso que você as comprou, e você diz: mas por causa de Cristo, eu vou renunciar a essas roupas. Você tem um namoro, e é um namoro que tem sido desregrado, e você gosta daquilo que você vive naquele namoro, mas você diz: mas disso o meu Senhor, o meu amigo, o meu Deus e Salvador, Ele não gosta, e eu vou renunciar a isso. Então nessa experiência, e aí cada um aqui põe a sua experiência de renúncia e dificuldade, e nessa experiência, isso lhe vem a dor, isso lhe vem a tribulação, e é exatamente nessa situação que você se une mais perfeitamente a Cristo. Como São Paulo, quando apanhava, ali apanhando, ele se configurava a Cristo, que também apanhou. Quando ele passava fome por causa de Cristo, ali ele se unia a Jesus Cristo, porque ele passava fome, porque ele estava, por causa de Cristo, porque ele tinha um emprego muito bom, quando ele era fariseu, ele tinha amigos muito influentes, teve como professor Gamaliel, um grande mestre fariseu do seu tempo. Então ele tinha tudo para se dar bem, para ter dinheiro, para ter conforto, para ter prestígio, para ter amigos, e por causa de Cristo ele perdeu tudo, ficou pobre, miserável, perseguido, caluniado, maltratado. Mas a riqueza incomensurável, a riqueza desproporcional da glória a ele reservada, fazia com que ele comparasse tudo o que ele estava renunciando
como se fosse lixo, como se fosse esterco. Por quê? Porque a glória que Cristo tinha reservado para ele era muito maior. E a amizade que Cristo lhe dedicava o possibilitava a por ele sofrer qualquer coisa. Aí ele continua: por isso eu me esforço para ser por ele alcançado. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que eu já seja perfeito, mas eu corro para alcançá-lo. Isto é a luta diária de crescer na amizade com o nosso Senhor. E, meus santos, mas padre, será que eu tenho crescido na minha amizade com Deus? É fácil. A sua amizade com Deus cresce desproporcionalmente à sua inimizade com o mundo. Se a sua amizade com o mundo diminui, consequentemente a sua amizade com Cristo cresce. Dizendo de outra maneira, se a sua amizade com Cristo cresce, você se desapega das coisas do mundo. Mas isso é um processo diário, cotidiano, que vai crescendo o quê? Na sua vida de oração, nas suas penitências, na sua maior generosidade às súplicas da graça de Deus no seu coração. E quando você vai dando a Deus o que Deus está pedindo a você, quando você, a cada comunhão que você recebe, e você procura comungar bem e conversar com o nosso Senhor, ter um encontro com Ele quando você comunga, a cada palavra que você ouve e pede a Deus que aquela palavra, ela entre de verdade no seu coração, não apenas toque os seus ouvidos. Então isso é um crescer cotidiano. A cada sofrimento que você vai passando e vai dizendo: eu sofro, mas eu não abandono a minha fé. Eu sofro, mas eu não abandono o meu Deus. Eu paro de fazer tais coisas, mas eu não quero perder Jesus Cristo de maneira nenhuma na minha vida. Corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Ele. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na minha frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Meus santos, é para isso que nós estamos fazendo a nossa quaresma, para que nós também nos associemos a estes grandes amigos de Deus e aceitemos perder algo por nosso Senhor. São as nossas medalhas. Quantas medalhas você traz no peito? Quantas coisas você, por causa de Cristo, não para o seu envaidecimento, mas para a sua alegria no amor, eu perdi isso por causa de nosso Senhor. Eu mudei isso no meu relacionamento por causa de Cristo. Eu perdi essas amizades por causa de Cristo, porque Ele é mais importante na minha vida. Um cristão, meu santo, que não queira perder nada por causa de Cristo, consequentemente vai perder o próprio Cristo. Um cristão que não quer renunciar nada na sua fé, renunciará à própria fé, perderá a fé. Ela vai minguando até que vai desaparecer no seu coração, sem você nem perceber. Mas um cristão que vai se renovando a cada dia, no amor e na amizade com o nosso Senhor, ele vai cada vez mais se tornando capaz, vai se sentindo capaz de deixar algo por Cristo, e sem tristeza, sem pesar, claro, sem também falso romantismo, isto é, com a experiência da cruz, isto é, de quem renuncia e renuncia a algo que lhe custa, mas sem aquela tristeza, porque sabe que está renunciando, embora algo que lhe tenha algum peso afetivo, alguma relevância, mas sabendo que está renunciando por algo infinitamente mais vantajoso, uma vantagem suprema. Façamos então, vamos aproveitar, nós estamos agora a 15 dias da Páscoa. Vamos intensificar a nossa preparação. Vocês podem ver que a igreja está com as imagens cobertas. A partir do 5º domingo da quaresma, a igreja ainda se envolve com mais penitência, convidando-nos a fazer mais penitência. Vamos lá, de verdade, o que é que impede você? Algo bem objetivo, que impeça, além da sua preguiça e
de como é gostoso dormir. É verdade, sem dúvida, dormir é muito bom. Mas o que é que impede você de nesses 15 dias você dizer, não, eu vou fazer então esses 15 dias de missa diária, vou participar da missa, vou ouvir a palavra de Deus todos os dias, se você pode comungar, vou comungar todos os dias, vou me unir mais ao meu Senhor, para que Ele me dê a força de que eu preciso para ser mais amigo dEle, para amá-lo mais e deixar para trás algumas coisas na minha vida. O que é que impede você, de verdade? Você disse, padre, eu trabalho lá no CPA e eu pego às 7 da manhã, não tem como eu participar da missa. Então tá bom, ok, é compreensível, mas você pode então acordar mais cedo e fazer um momento de oração, a leitura da palavra de Deus, pegar as leituras do dia e meditá-las, ou rezar o seu texto. Mas se você não tem um compromisso assim tão cedo, se o seu trabalho começa às 8, você pode trazer um lanchinho na sacola, seu café da manhã, já vem para a missa, participa da missa, se encontra com o nosso Senhor e diz, por causa de Cristo, eu estou perdendo 1 hora do meu sono nesses dias de Quaresma e da Semana Santa. Enquanto São Paulo apanhou, passou fome, passou frio, foi perseguido, apanhou com chicote e apanhou com vara, teve que ser descido de um cesto pela janela que queriam matá-lo. Você renuncia 1 hora do seu sono. Eu acho que São Paulo renunciou mais. Entende, meus santos? Mas fazer essa experiência concreta de por Cristo perder algo. Pedindo a Ele o quê? Meu Deus, este pouco que nesses 15 dias eu irei perder, que o Senhor me conceda a graça para que eu tenha força de renunciar muito mais. Que este pouco que eu irei renunciar, Senhor, me ensine a Te amar mais e cada vez mais, para que eu cresça na amizade contigo e seja um cristão cada vez mais forte, mais firme na minha fé. E não tenha dúvida, meu santo, que nosso Senhor vai abençoar o seu pequeno esforço, e nosso Senhor, que não se deixa vencer em generosidade, vai lhe conceder muito mais. Mas o que não pode é que nós, às portas da Semana Santa, simplesmente vamos levando com a barriga a nossa fé, sem de verdade viver intensamente isto a que a igreja, nossa mãe, nos chama a viver. Que cada um aqui, diante dessa palavra proclamada, diante desses textos que nos foram expostos, que cada um reflita dentro do seu coração. Quando recebermos a comunhão e o Santíssimo for exposto, quem sabe ficar uns 15 minutinhos aqui na igreja, fazendo a sua oração e fazendo então, renovando os seus propósitos, para nesses dias que antecedem a Semana Santa, que nós possamos viver bem, para que a Páscoa na igreja seja também a Páscoa dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.